Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 334 Submundo. Violet Mist, todos os materiais estão aqui. O chefe tem alguns assuntos para cuidar. Então ele estará de volta em 5 dias. Durante este tempo, fabrique tantas bombas mágicas quanto possível, especialmente as intermediárias. Beard instruiu. Ele havia encarregado seus subordinados de reunir material suficiente para mais de 1000 tentativas de fabricação, cujo custo quase o fez desistir. Uma única bomba mágica júnior tinha um custo material de aproximadamente 1 moeda de ouro. Mas isso não era nada se comparado com o custo material de 15 moedas de ouro de uma bomba mágica intermediária. Ele só conseguirá materiais suficientes para 30 bombas mágicas intermediárias. Assim, 1500 moedas de ouro foram pelo ralo. Achava que gastar tanto ouro em material de fabricação era um desperdício, especialmente quando as finanças estavam tão apertadas. No entanto, as ordens de Nian eram claras e ele naturalmente iria realizá-la. À medida que o nível médio da base de jogadores aumentava, também aumentava o número de jogadores usando bombas mágicas. A aldeia Tazoi já havia se tornado um ponto de acesso de jogadores, então as bombas mágicas júnior vendidas lá acabavam ficando fora de estoque. Uma bomba mágica júnior seria vendida por 5 ou mais moedas de ouro na casa de leilão. Funileiros avançados eram capazes de fabricar 200 bombas mágicas júnior por dia. Subtraindo os custos de material, este era um lucro líquido de 800 moedas de ouro. Este era o negócio mais lucrativo que Nian podia pensar por enquanto. Então não era mesquinho com os custos do material. Mesmo se mantivesse mais da metade das bombas mágicas júnior para si e colocasse o resto à venda, ainda teria lucro. O ateliê pessoal de Violet Mist foi preenchido até a borda com materiais de artesanato. Violet Mist, trabalhe duro. Se você tiver um bom desempenho, eu farei o chefe saber. Então ele vai te dar um aumento, encoraja o Beard. Sim, eu farei o meu melhor. Violet Mist concordou. Ela olhou para as pilhas de materiais de artesanato. Parece que estaria muito ocupada pelos próximos dias. Ela começou a trabalhar imediatamente, seus dedos ágeis se movendo constantemente enquanto produzia uma bomba mágica atrás da outra. Violet Mist era uma talentosa funileira. Beard assentiu em satisfação depois de vê-la levar a tarefa de Nian a sério. Com a notícia do conflito entre as Kickers United e Bloodlust Blades se espalhando pelos 4 cantos do Império Viridiano, mais e mais jogadores começaram a participar dos avisos de recompensa, a maioria dos quais eram especialistas poderosos. Os jogadores comuns teriam sorte se não jogassem suas vidas fora em tentativas vãs de derrubar um jogador das Kickers United ou Bloodlust Blades. Como as batalhas geralmente ocorriam em mapas de nível 40 ou acima, era difícil para os jogadores comuns participarem. Por outro lado, alguns indivíduos conseguiram até matar mais de 100, deixando as principais guildas lutando umas contra as outras para recrutá-los. No entanto, eles eram exceções extremamente raras. Esse tipo de situação agitada provavelmente não terminaria tão cedo. 7 jogadores estavam reunidos em uma pequena casa no distrito oeste de Calore. Eles usavam equipamentos surrados, exceto pelo líder que parecia um tanto decente com um conjunto completo de equipamentos de grau prata. Chefe, você tem certeza de que quer ir para a Cidade Glória? Por que não caçamos os jogadores das Kickers United em Calore? Perguntou um dos jogadores. O líder era um homem de cabelos curtos em seus 30 anos com uma estrutura magra. Ele usava uma armadura de couro cinzento e carregava 2 punhais de aparência atraente. Ele era um ladrão chamado King of the World. Concordo, você tem que pagar 1 moeda de ouro para se teletransportar para a Cidade Glória. É muito caro. Nós também não temos muito ouro. Depois de vender todo o equipamento em nossos estoques, só conseguimos juntar 2 moedas de ouro. Isso é apenas o suficiente para uma viagem de ida e volta, disse um jogador com a aparência de um jovem de 20 anos. Uma viagem de ida e volta custa 2 moedas de ouro. Se você não conseguir matar um jogador de Bloodlust Blades, não iremos à falência? Sim, seremos recompensados com 3 moedas de ouro por matar um jogador das Kickers United e não teremos que correr riscos financeiros, lembrou outro jogador. King of the World virou-se para o sacerdote ao lado dele e perguntou. Tri, você sabe por que eu insisto em ir atrás da Bloodlust Blades? Por quê? É por causa de Mad Hog Nirvana Flame. King of the World respondeu. Eu estudei seus vídeos diligentemente para chegar onde estou hoje, então eu o considero meio que um mestre meu. Uma outra coisa, os jogadores das Kickers United são muito mais fortes que os da Bloodlust Blades. A aposta mais segura é ir para a Cidade Glória. Mesmo que tenhamos que gastar 2 moedas de ouro, acho que valerá o investimento. Com o King of the World dizendo isso, os outros pararam de tentar convencê-lo. Desde que você se decidiu, acho que nada pode ser dito. Não podemos acompanhá-lo até lá, então tenha cuidado. King of the World confiantemente sorriu. Mesmo que seja impossível para mim fazer uma grande bagunça, eu não devo ter nenhum problema em eliminar os jogadores de baixo escalão da Bloodlust Blades. Contanto que eu possa matar mais de um, teremos lucro e essa viagem não será em vão. King of the World olhou para os jogadores na sala. Eles tinham vendido todo o seu equipamento antigo para equipá-lo com um conjunto de equipamentos decentes. Para ajudar esses irmãos pobres, ele definitivamente daria tudo de si.
Ele aceitou a missão de recompensas na União dos Assassinos. Seu objetivo era assassinar 2 ou mais jogadores de Bloodlust Blades. Seu grupo caminhou em direção à área de transferência. King of the World era o mais forte entre eles no nível 37. Todos os outros estavam por volta do nível 25. Era um contraste muito grande. Enquanto eles caminhavam pelas ruas, os jogadores olhavam para eles com expressões de desdém. Com equipamentos tão ruins, eles ainda têm o rosto para se mostrar em público. Eu vou indo. King of the World gargalhou antes de entrar no ponto de transferência. Tome cuidado, chefe. Fique seguro. Nós acreditamos em você. Antes de terminarem de falar, a silhueta de King of the World desapareceu no ponto de transferência. Eles sentiram um aperto em seus corações, sem saber o que o futuro lhes tinha reservado. Apenas um único raio de esperança estava à frente. Eles torceram por seu sucesso. O espaço ao redor de Ni Yan dobrou e torceu enquanto ele era transportado para uma região completamente nova. Era um mundo sem luz do sol. Ni Yan se viu em um terreno árido e rochoso com pequenas manchas de vegetação negra espalhadas. Olhou para cima, mas em vez do céu, tudo o que viu foi um interminável pedaço de escuridão que emitia um sentimento opressor. Graças à propriedade visão noturna mais 12 da pérola do destino da Imperatriz Finas, o alcance de visão de Ni Yan era de aproximadamente 10 metros. Tudo além dessa distância era escuro como breu. Os monstros no submundo tinham uma chance extremamente alta de dropar equipamentos de aprimoramento de visão noturna. Era quase certo que cada item aqui era quase garantido de aumentar a visão noturna do jogador por um mínimo de 1 ou 2 pontos. Tais itens eram iguais àqueles que aumentavam força, destreza ou inteligência na superfície. O equipamento de aprimoramento de visão noturna era extremamente comum no submundo. No entanto, na superfície, eles eram altamente valorizados e preciosos. Geralmente, os jogadores ricos do Império Viridiano manteriam 1 ou 2 equipamentos que aumentassem a visão noturna em suas bolsas apenas por precaução. No entanto, devido à escassez de tais equipamentos na superfície, não havia uma taxa fixa no mercado. Ni Yan mal podia imaginar quanto equipamentos com visão noturna mais 7, mais 8 ou maior venderia na superfície. Era certo render-lhe um enorme lucro. Ao mesmo tempo, equipamentos com outros bônus que eram raros na superfície como o foco também eram comuns no submundo. Ni Yan se perguntou se haveria uma cidade por perto. Ele explorou ao redor e encontrou porcos espinhos perambulando. Seus corpos eram cinza prateados e pareciam ouriços gigantes. Ni Yan esgueirou-se por trás de um dos porcos espinhos e inspecionou-o com transcendente insight. Porco espinho sanguinário, nível 45. Vida, 2000. Era apenas um monstro de nível 45 que significava que esta área era um mapa de nível 45. O destino do Dark Portal era aleatório. Ni Yan não queria imaginar as consequências se ele fosse teleportado para o mapa do nível 300 novamente. Havia rebanhos de porcos espinhos sanguinários perambulando por toda parte. Ni Yan ponderou por um momento antes de invocar Liu Gold. Liu Gold apareceu diante de Ni Yan e cumprimentou-o soltando uma bufada quente. Ni Yan pegou sua balestra do Cavaleiro do Lahan e atirou em um dos porcos espinhos sanguinários ao longe, atraindo imediatamente o agrão de todo o rebanho. O chão tremeu quando dezenas de porcos espinhos sanguinários atacaram Ni Yan. Neste momento, Liu Gold soltou um Dragon Breath, que explodiu na manada de porcos espinhos sanguinários tirando mais de 700 pontos de dano. O Dragon Breath de Liu Gold quase encobriu todos os porcos espinhos sanguinários. Ni Yan contornou um porco espinho sanguinário e atordoou-o com um Smothering Strike. Depois disso, seguiu com Assassinate e Lacerate, levando quase toda a sua vida restante. Ni Yan não prestou mais atenção ao porco espinho sanguinário e seguiu para seu próximo alvo. O porco espinho sanguinário saiu do atordoamento e atacou Ni Yan. Contudo, antes que pudesse se aproximar de seu alvo, desabou no chão com um forte estrondo, morrendo do dano de queimadura e por sangramento. O cadáver do porco espinho sanguinário se dissolveu em partículas de luz antes de desaparecer completamente. Ni Yan teve a chance de purificar o cadáver de uma criatura do mal. Purificado. 1. Em um piscar de olhos, Ni Yan pegou outro porco espinho sanguinário. Ao mesmo tempo, Liu Gold soltou outro Dragon Breath, derrubando os porcos espinhos sanguinários próximos com pouca vida. Alguns atacaram Liu Gold e o empurraram alguns passos para trás e ele imediatamente retaliou com um golpe de suas garras, matando outro deles.